mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 11ª aula de matemática. Ou seja, estudamos a aula 10, que foi a aula anterior, agora estamos rumo à aula 20. Será que vamos chegar até a aula 20? Pois bem, é um prazer imenso estar com vocês durante esse período. Espero ter contribuído com o meu pouco conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco. Eu aprendi muito com vocês. E aí, gente, prontos para estudar mais uma aula de matemática? Então, vamos lembrar, o nosso componente curricular é matemática. E essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Continua sendo produtos notáveis. Está na página 69 do livro didático de vocês. Nas aulas anteriores, na aula anterior principalmente, nós falamos de o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Hoje nós vamos falar do cubo da soma e do cubo da diferença de dois termos. Pelo enunciado, você já deve estar pensando, nós vamos alterar o expoente. Se nós vamos alterar o expoente, porque quadrado, você sabe, viram em potenciação expoente 2, cubo expoente 3. Então, se vamos mudar o expoente 3, lembre, pelo método da potenciação, nós vamos alterar. Vai ser uma multiplicação a mais. E aí nós vamos ver hoje, através de produtos notáveis, como se aplica isso. Pois monômios e polinômios, os termos que nós usamos para trabalhar com produtos notáveis, são expressões algébricas, e aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho. E aí, vamos juntos? Então, o objetivo dessa aula é compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para desenvolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Em algum momento, nós vamos chegar na equação polinomial do segundo grau. E aí, vamos lá? Então, vamos solucionar o problema proposto na aula anterior, e ele consiste em, para obtermos o quadrado da diferença de dois termos, nós devemos acrescentar um termo ao polinômio. Está aqui o polinômio. A ao quadrado menos 2ab mais 4b ao quadrado. Qual é o termo? Olha, é assim, gente. Nós vimos na aula anterior como desenvolver uma expressão algébrica escrita do tipo o quadrado da diferença de dois termos. Depois de desenvolvida, ele quer saber o seguinte: o que falta nessa expressão aqui, nesse polinômio, para que ele possa representar com exatidão essa expressão aqui? Então, vamos ver o que falta. Então, desenvolvendo essa daqui, que é o quadrado da diferença de dois termos, ficaremos com, lembre, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, então é a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro é 2a, vezes 2b vai dar quanto? 4ab. Já encontramos a diferença. Mais o quadrado do segundo. O segundo ali é 2b, o quadrado de 2 é 4 e o quadrado de b é b ao quadrado. Então, já escrevemos aqui, isso daqui é essa expressão desenvolvida. Então, ele quer saber o que falta nessa daqui para que ela possa ser essa daqui. Representar com exatidão o quadrado da diferença de dois termos. Ao quadrado aqui tem aqui também. Só que aqui no termo do meio, chamado de termo b, nós temos menos 4ab. Aqui nós temos menos 2ab. Quanto nós precisamos somar com menos 2ab para termos menos 4ab? Vamos somar menos 2ab. Porque quando você somar com esse termo aqui do meio, menos 2ab, aí você vai ter menos 2ab somado com menos 2ab. Isso daqui é uma soma de números inteiros com sinais iguais. Sinais iguais somam e conservam o sinal. Então vai ficar menos 4ab. E aí é interessante por quê? Porque é somente a esse termo que nós vamos somar. Por que somente esse termo que nós vamos somar? Porque esse termo aqui, menos 2ab, só pode ser somado com esse, porque são semelhantes. Então, dois ou mais termos algébricos são semelhantes, quando são escritos com as mesmas letras e os mesmos expoentes. E aí, foi esse o termo que você encontrou para somar na expressão ou com o polinômio, para representar com exatidão o quadrado da diferença de dois termos ali representado? Então, gente, como o enunciado da nossa aula é o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos,
nós iremos primeiro ver o cubo da soma de dois termos explorando a potenciação. Ou seja, nós temos aqui escrito o cubo da soma de dois termos. O cubo porque o expoente é 3, dois termos x e y estão se somando dentro do parêntese. Ele quer saber como nós fazemos para desenvolver isso daqui. Então, vamos lá. Primeiro vamos entender. Se aqui é uma potenciação e o expoente é 3, significa dizer que essa base x mais y irá se multiplicar 3 vezes. Então ficaríamos com, olha, x mais y ao cubo é exatamente igual o produto de x mais y por ele mesmo 3 vezes. Aí nós vamos desenvolver essa multiplicação. Então, gente, aí nós vamos desenvolver aplicando o método distributivo. Assim, ó, vou multiplicar o primeiro vezes o primeiro vezes o primeiro. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. X vezes x, x ao quadrado, vezes x, x ao cubo. Depois nós vamos multiplicar o primeiro vezes o primeiro, agora vezes o segundo. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, vezes y, x ao quadrado y. Depois nós vamos multiplicar o primeiro vezes o segundo, vezes o primeiro. Então vai ficar x vezes y, xy, vezes x, x ao quadrado y. Aí depois nós vamos multiplicar o primeiro vezes o segundo, vezes o segundo. Aí vai ficar x vezes y, xy, vezes y, xy ao quadrado. Ou seja, o primeiro nós já multiplicamos com todos. Agora nós vamos multiplicar o segundo com todos. Aí o segundo nós vamos multiplicar o segundo vezes o primeiro vezes o primeiro. Então vai ficar y vezes x, yx, vezes x, yx ao quadrado. É esse daqui. Depois nós vamos multiplicar o segundo vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar y vezes x, yx, vezes y, yx ao quadrado. Aí depois nós vamos multiplicar o segundo vezes o segundo vezes o primeiro. Então vai ficar y vezes y ao quadrado, vezes x, y ao quadrado, x. E por último nós vamos multiplicar o segundo vezes o segundo vezes o segundo. Então, y vezes y ao quadrado, vezes y ao cubo. Então, gente, aparentemente é meio complexo esse critério de desenvolver. Mas nós temos, e eu vou mostrar na estante, várias habilidades para nós aplicarmos. A princípio, eu estou mostrando para vocês que por aqui ser uma potenciação, nós podemos desenvolvê-la de forma normal, explorando o produto desses termos. E aí, agora que nós fizemos todas as multiplicações, nós vamos simplificar, somando os termos semelhantes. Então, os termos semelhantes que nós podemos somar é, com x ao cubo não há termo semelhante, a gente vai reescrever. Já com x ao quadrado nós temos esse e esse. Então temos 3x ao quadrado y. Então nós vamos somar x ao cubo, depois mais 3x ao quadrado y. Com y ao quadrado nós temos 1, 2 e 3. Também vai ficar 3 termos, 3xy ao quadrado. E com y ao cubo nós não temos com quem somar. Então fica y ao cubo. Portanto, está aqui o resultado da nossa expressão, ou seja, da nossa potenciação. E que essa potenciação é o cubo da soma de dois termos. Então, isso daqui é a forma reduzida do cubo da soma de dois termos. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos que nós podemos utilizar sem precisar explorar a multiplicação anterior. Então, primeiro nós temos que o cubo da soma de dois termos é o produto dele por ele mesmo 3 vezes, desenvolvido ali. Então, se nós não quisermos multiplicar os 3 entre si, a gente fatora. A gente escreve o quadrado da soma de dois termos multiplicado por um terceiro termo, que nós estamos aplicando a propriedade da potência de mesma base. Ou seja, são bases iguais, a gente só iria somar os expoentes. Mas que também a gente pode fazer o seguinte, desenvolver isso daqui, porque aqui é o quadrado da soma de dois termos, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E depois multiplicar por esse daqui. Aqui já é a regra do quadrado da soma. Mas também a gente poderia desenvolver todo como nós desenvolvemos há pouco instante. Aí a regra também do quadrado da soma. E aí depois a gente encontra a nossa forma reduzida, que é x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado,
mais y ao cubo. Então, olhando assim, a gente pode até achar que é difícil, mas não é. Depois que nós começarmos a praticar, a gente vai entender que é fácil. Uma vez que nós já estudamos no ano anterior, no 8º ano, os monômios e polinômios. Então agora nós estamos usando monômios e polinômios para trabalhar com produtos notáveis. Então, o polinômio reduzido que nós usamos para representar o cubo da soma de dois termos, primeiro, esse daqui é o cubo da soma de dois termos. Segundo, ele consiste em ser o cubo do primeiro somado com 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, somado com 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, somado com o cubo do segundo. Mas eu falei no início que nós iríamos estudar o cubo da soma e o cubo da diferença. Então está aqui o cubo da diferença. O que muda é só o sinal de menos. Assim como nós vimos no quadrado da soma e da diferença. Então aqui, para nós desenvolvermos, só vamos mudar sinais. Olha, ele consiste em ser o cubo do primeiro, ao invés de ser mais é menos, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, aí agora é mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. E aí continua sendo menos, porque o expoente é ímpar, o cubo do segundo. Então, isso daqui é o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. E vocês têm inúmeras habilidades para explorarem, para trabalharem com o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, vamos ver aqui na prática como se aplica o cubo da soma ou da diferença de dois termos. Desenvolva a seguinte expressão: 2a mais 1 elevado ao cubo, ou seja, o cubo da soma de dois termos. Então, desenvolvendo, nós sabemos que o cubo do primeiro, o cubo de 2 é 8, e a ao cubo. Então, desenvolvendo, nós sabemos, o cubo de 2 é 8, então vai ficar o primeiro termo, 8a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. O quadrado do primeiro é 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é A ao quadrado, multiplicado por 3. Então vai ficar 3 vezes 4A ao quadrado. Então 3 vezes 4 é 12 A ao quadrado. Somado com 3 vezes o primeiro, então 3 vezes 2 é 6A, vezes o segundo. Como o segundo é 1, vai continuar o 6A. Somado com o cubo do segundo. Nesse caso aqui o segundo é 1, então 1 ao cubo. Nesse caso não apareceu o expoente 3, mas por ser 1, a gente entende. O 1 elevado a qualquer expoente é ele próprio. E aí, gente, vocês compreenderam essas habilidades que nós usamos? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto no formulário. Se encontrar dúvida, tanto você pode recorrer ao seu professor, quanto ao seu monitor, quanto a nós mesmos. Pode entrar em contato que estamos à disposição. Se você não enviou o vídeo relativo ao desafio da aula 10, estamos aguardando. Sua participação é importante e sabemos o quanto você é inteligente. Um forte abraço e até o próximo encontro.